Fala pessoal, professor Cid aqui e hoje vamos encarar mais uma bateria de questões estratégicas para a Guarda Municipal de Maceió. E presta atenção, muitas vezes a diferença, entre acertar e errar uma questão não está em conhecer a lei, mas em conhecer aquele detalhe que a banca aí adora cobrar. Por isso, nessa revisão aqui vamos trabalhar temas muito importantes como CTB, notificações e auto de infração, Constituição Federal, princípios da administração pública, Estatuto da Pessoa Idosa, entre outros pontos importantíssimos. Além disso, vamos revisar aí várias pegadinhas envolvendo prazos, procedimentos administrativos, direitos fundamentais e legislação específica, pessoal? Aqui a missão é simples, transformar a revisão em ponto na prova. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a preparação é objetiva, estratégica e focada na aprovação. Maravilha, pessoal? Então, vamos começar aqui as nossas questões. Vamos aqui, então, a questão sobre lavratura do auto de infração. Vamos lá, de acordo com o CTB, a lavratura do auto de infração exige que determinadas informações e condições sejam observadas. Considerando o que dispõe a lei, marque a única alternativa correta. Então, vamos lá. Letra A. Dispõe. O auto de infração somente será válido se contiver a assinatura do infrator, pois é obrigatória e indispensável para que o condutor seja formalmente notificado do cometimento da infração. Está errado. A assinatura da infratora não é requisito indispensável, para a validade do auto de infração. O artigo 286 do CTB determina que a assinatura será colhida sempre que é possível, valendo como notificação da infração. Então, descartamos letra A. Letra B dispõe que a infração pode ser comprovada por equipamentos como aparelhos eletrônicos, audiovisual ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, desde que previamente regulamentado. Pessoal, aqui está o nosso gabarito, Letra B de Brasil. Parabéns, você marcou. Essa alternativa aqui reproduz corretamente o artigo 280, parágrafo 2º do CTB, que dispõe que a infração pode ser comprovada por declaração da autoridade ou agente de trânsito, aparelho eletrônico, equipamento audiovisual, inclusive reações químicas, ou por qualquer outro meio, tecnologicamente aí disponível, regulamentado pelo CONTRAN. Tá certo aqui, letra B. Então vamos ver aqui os demais, os erros, Aqui a letra C diz que veículos de polícia, ambulâncias e de fiscalização de trânsito possuem isenção de autuação, apenas quando devidamente identificados de forma ostensiva em serviço de urgência. Pessoal, aqui está errado, O artigo 280, parágrafo 6º, dispõe que não há infração de circulação, parado ou estacionamento de veículos, para veículos de socorro, polícia, fiscalização e operação de trânsito e ambulâncias, quando estejam em serviço, mesmo que não estejam ostensivamente identificados, mesmo que não estejam identificados, pessoal? Se estarem em serviço aí, eles possuem isenção de atuação de infração. Perfeito? Então está errada a letra C. Letra D. Somente servidores civis e estatutários podem lavrar auto de infração, sendo vedada a autuação de policiais militares ou servidores contratados sob regime seletista. Pessoal, aqui está errado, O artigo 280, parágrafo 4º do CTB, prevê que o agente de autoridade de trânsito pode ser servidor civil estatutário, servidor civil seletista ou policial militar designado. Portanto, a alternativa aqui restringe, pessoal? Errado. Vamos à letra E. Quando a infração não puder ser autuada em flagrante, o agente deverá relatar o fato à autoridade apenas por meio de comunicado interno, sendo dispensado de registrar informações complementares no próprio auto da infração. Mas está errado, Quando não for possível a autuação em flagrante, o agente aí deve relatar o fato no próprio auto da infração, Conforme o artigo 3º conforme o parágrafo 3º, do artigo 280. Não basta aí o simples comunicado interno. Perfeito, pessoal? Então aí está equivocado a letra E. O gabarito de fato é a letra B aqui, pessoal. Parabéns, você marcou. Vamos aqui ver então, pessoal, o artigo 280 então dispõe sobre as regras de autuação de auto-infração, muito importante, muito cobrado das provas de guarda municipal, Aqui a assinatura do infrator não é obrigatória, pessoal, não é requisito obrigatório para validade. Os meios tecnológicos aí podem comprovar a infração, sim, O agente de trânsito pode ser estatutário, seletista ou policial militar designado, perfeito? Pessoal, aqui o ponto esse, então, a assinatura do infrator no auto de infração não significa concordância, É muito importante, Quando o infrator assina, ele não significa que ele está concordando com a infração, Ele apenas comprova a ciência da autuação e vale como notificação e documentos da infração. E esse já passa a decorrer os prazos corretos, pessoal? Maravilha? Então, esse tá. Parabéns aqui, que marcou a letra B e garantiu sucesso aqui nessa questão. Podemos seguir. Pessoal, sempre é importante comentar nos comentários como vocês estão indo nas questões, se estão achando fáceis, difíceis, e ao final aqui do simulado comentar como foram, e quantas questões acertaram no total, para saber como estão indo as pessoas que nos acompanham. Maravilha? Vamos aqui então a nossa questão que vai tratar sobre processo administrativo aqui para imposição de penalidade de trânsito, Então, o processo administrativo para imposição de penalidade de trânsito é rigorosamente vinculado a prazos legais, sendo a notificação da autuação o primeiro ato formal que informa o proprietário do veículo sobre o cometimento de uma infração.
A não observância dos prazos definidos no CTB pelo órgão autuador gera consequências diretas sobre a validade do auto de infração. Diante desse contexto, qual é o procedimento correto e a consequência legal referente ao prazo da expedição da notificação de autuação? Também importante aí, pessoal, muito importante para as provas aí, né? Fiquem atentos. Vamos aqui, letra A. Se a notificação de autuação não for expedida para o proprietário do veículo dentro do prazo máximo de 30 dias, contados da data do cometimento da infração, o auto da infração será arquivado e seu registro julgado em subsistente. Pessoal, está certo? Está certo, pessoal. O artigo 281, parágrafo 2º do CTB determina que o auto da infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente quando, no prazo máximo de 30 dias, não for expedida aí a notificação de autuação. Então, aí, pessoal, muito cuidado aqui com esse prazo, né, pessoal? A partir daí da data do cometimento da infração. Perfeito, pessoal? Aqui está o nosso gabarito, letra A aqui, gabaritou quem marcou aqui. Vamos ver aqui agora os demais prazos, né, pessoal? E os erros aqui, né, que estão aqui incertos aqui nas outras alternativas. Sempre é importante estudar, né, pessoal, o erro das outras alternativas, porque isso aí vai acumulando conhecimento para vocês. Letra B. A notificação da autuação deve ser expedida em 30 dias, mas se o condutor for identificado no ato da autuação, vale como notificação. Esse prazo não se aplica, e a notificação da penalidade pode ser expedida a qualquer tempo, até o limite prescricional de 5 anos. Está erradíssimo, né? Embora a assinatura do condutor no auto possa valer como ciência da autuação, né, em determinadas situações, isso não elimina, né, a necessidade de observância das demais etapas, né, e prazos aí do processo administrativo. Além disso, né, pessoal, aqui é a incorreta afirmação de que a notificação de penalidade pode ser expedida a qualquer tempo, né? Então, está errado aqui, a letra B. Letra C, o prazo para a expedição da notificação de autuação é de 60 dias. Pessoal, aqui, como vimos, né, 30 dias, então está errado, né? Está errado aqui a letra C. Letra D, o prazo de 30 dias para a expedição da notificação da autuação só é válido para infrações de natureza gravíssima, para ter mais o prazo de 90 dias. E seu descumprimento apenas impede a aplicação de medidas administrativas, mas não de multa. Pessoal, aqui, né, o prazo de 30 dias aplica-se a todas as infrações de trânsito, né? Independentemente de serem leves, médias, graves ou gravíssimas. Perfeito, pessoal? Então aqui a natureza da infração aí não altera essa regra. Então, de fato, né, pessoal, o gabarito aqui é a nossa letra A. Parabéns se você marcou. Vamos aqui ver o resumo para a fixação, né? Sempre importante. Então, notificação de autuação, primeiro ato formal do processo. Prazo de 30 dias para a expedição, né? Obrigatório. Descumprimento do prazo aqui equivale ao arquivamento do auto. O artigo 281 da CTB é fundamento da regra, né, pessoal? Então, estudem bastante esse artigo aqui. Sempre trago os artigos aí para vocês focarem nesses estudos. Então, não confunda a notificação de autuação com notificação de penalidade, né? A primeira comunica a existência da infração e abre prazo para a defesa. A segunda informa a aplicação efetiva da penalidade após análise do processo administrativo. Então, são dois institutos aqui distintos, perfeito? Sempre importante estudar e saber as diferenças, né? Os conceitos e diferenças. Então, aí está. Parabéns a quem marcou. Letra A aqui é o nosso gabarito. Podemos seguir. Vamos aqui, então, essa questão aqui que vai tratar sobre primeiros socorros. Vamos analisar a questão. Analise as informações a seguir. Item 1. Pessoal, aqui, né, vamos ter dois itens e depois vamos identificar aqui quais deles são verdadeiros ou falsos. Vamos ao item 1 aqui. Em caso de socorro, a vítima de parada cardiorrespiratória, a desfibrilação, que consiste na aplicação de choque com um aparelho chamado desfibrilador, em situações específicas de PCR, é a única técnica real para salvar a vítima. Aqui está errado, né? A desfibrilação é extremamente importante em determinados ritmos cardíacos da parada cardiorrespiratória, né? Como fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Contudo, não é a única técnica capaz de salvar a vítima, né? As compressões torácicas de qualidade, a ventilação adequada e o atendimento avançado também são fundamentais aí para aumentar as chances de sobrevivência. Portanto, né? Aqui, então, é falso, né? É falso aqui essa afirmativa. No item 2, caso o paciente vítima de parada cardiorrespiratória tenha sobrevivido e retornado à circulação espontânea, tendo o coração e o pulmão voltado a funcionar, precisará, para a manutenção das funções vitais, apenas de massagem cardíacas. Pessoal, aqui também é falso, né? É falso também. Vamos anotar aqui, falso, né? Pessoal, após o retorno, né, da circulação espontânea, chamada aí de RCE, né, o paciente aí necessita de monitorização e suporte avançado das funções vitais, né. As massagens cardíacas são interrompidas quando o coração aí volta a bombear sangue adequadamente, né, e a partir daí o foco passa a ser a estabilização clínica, oxigenação, controle de pressão arterial e tratamento da causa
da parada, perfeito? Mas está falso aqui. Então, como as duas estão falsas, né, pessoal? Então, o nosso gabarito aqui não pode ser outro, senão, senão aqui a letra D. Maravilha? Pessoal, né, questões aí de primeiros socorros estão sendo cobradas aí com muita frequência e com muita profundidade nas provas para a guarda municipal. Bom, aqui o nosso resumo para fixação, então a PCR, né, parada cardiorrespiratória, a desfibrilação é importante, mas não é a única medida salvadora. A RCP, né, pessoal, compressões de suporte adequado, aumento de sobrevivência, né, e o retorno à circulação espontânea interrompe as compressões e exige monitoração. Perfeito? Aqui o ponto extra, né, pessoal, aqui a desfibrilação só é indicada em ritmos chocáveis, né, como fibrilação ventricular e taquicardia ventricular de pulso, né. Em ritmos aí não chocáveis, né, pessoal, não chocáveis, como a sistolia, o tratamento aí, pessoal, baseia-se principalmente na RCP, né, de qualidade e suporte avançado. Perfeito, pessoal? Então, importante aí, ponto importante aí para a prova e para vocês levarem para ter aquele conhecimento a mais. Perfeito, pessoal? Caso fique alguma dúvida, pessoal, sempre pode deixar aí nos comentários que assim que é possível vamos responder. Maravilha? Porque são aí questões de primeiros socorros aí cada vez mais complexas aí nas provas para GR. Perfeito? Então, parabéns, aqui marcou a letra D de digno e gabaritou a questão. Vamos seguir. Vamos aqui a uma questão da Consulpan. De acordo com os conhecimentos sobre a Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. Incorreta no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais. Não haverá penas. Então, uma alternativa aqui, né, pessoal? Vamos marcar que a alternativa incorreta, né? Incorreta, que está aqui entre A, B, C e D. Então, não haverá penas. Letra A, de morte em nenhuma hipótese. Pessoal, aqui já temos nosso gabarito. Parabéns, você marcou aqui, letra A, aqui, de atenção. Vamos anotar aqui, vamos esclarecer. Então, pessoal, a Constituição Federal, né, ela não proíbe a pena de morte em qualquer hipótese, né? Ela não proíbe a pena de morte em qualquer hipótese. Na verdade, no artigo 5º, ela estabelece uma exceção expressa, né? Não haverá pena de morte salvo em caso de guerra declarada, né, pessoal? Então, salvo em caso de guerra declarada, hein? Não haverá pena de morte. Perfeito? Então, não é nenhuma hipótese. Portanto, aqui está o nosso gabarito, letra A. Pessoal, letra B aqui, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados e de banimento, sim. Aqui está. Aqui está certo, né, pessoal? As penas, né, proibidas aí na Constituição, né, são penas de morte, né, salvo em caso de guerra declarada, né, caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e penas cruéis. Perfeito? Então, pessoal, o nosso gabarito letra A, parabéns, aqui marcou. Aqui, então, né, pessoal, aqui onde estão as penas proibidas, né, na Constituição, a pena de morte, como mencionei, né, pessoal, existe a exceção em guerra declarada, né, pessoal, é bom destacar. Caráter perpétuo, né, vedado. E também trabalhos forçados e banimento, né, também são proibidos, né, e também penas cruéis aí. Perfeito? Bom, pessoal, a pena de morte é admitida em caso de guerra declarada, né? Encontra fundamento aqui no artigo 5º, né, pessoal, aqui já como mencionado, né? E também no Código Militar, né, pessoal? Código Penal Militar aí, aplicável em situações excepcionais aí previstas na Constituição. Então, lá, o Código Penal Militar aí vai se destacar as situações excepcionais aí previstas na Constituição, no caso de guerra, né, pessoal? Quando ocorre, pode ocorrer a pena de morte em caso de guerra. No Código Penal aqui, militar vai destrinchar isso. Perfeito? Então, aí está. Parabéns, aqui marcou a letra A e garantiu sucesso. Podemos seguir. Aqui é uma questão envolvendo aqui a Lei 9605, né? A Lei de Crimes Ambientais. Vamos aqui então, sobre os crimes de poluição e suas penalidades, de acordo com a Lei Federal 9605 de 98, assinale a alternativa correta. Então vamos identificar aqui a alternativa correta em relação, né, a essa lei. Então, letra A, é crime causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em lesões corporais de saúde animal. Está errada, né? O artigo 54 da Lei 9605 dispõe que menciona, né, poluição que resulte ou possa resultar em danos à saúde humana, né, pessoal? Danos à saúde humana, né? E não à saúde animal. Então, está errado. Letra B, se a conduta criminosa de causar poluição de qualquer natureza for considerada culposa, o réu será isento de pena. Errado, né? A modalidade culposa e não isenta o agente de pena, né? O parágrafo 1º do artigo 54 prevê que se o crime for culposo, a pena será de detenção de 6 meses a 1 ano de multa, inclusive. Perfeito? Então, descartamos a letra B. Letra C, o ato lesivo de causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade é uma circunstância qualificadora do crime.
Gabaritou aqui, pessoal. Gabaritou que marcou a letra C aqui de Copa, pessoal. Vamos anotar aqui, então, né, gabarito. De fato, né, o artigo 54, ele estabelece como forma qualificada, né, do crime de poluição a conduta que causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade. Perfeito, pessoal? Nessa hipótese, né, a pena é mais grave, né, justamente pela elevada e potencial lesivo à coletividade. Bom, pessoal, vamos ver o erro das demais aqui. Letra D, o ato de causar poluição atmosférica, que causa danos diretos à saúde da população, é considerado infração penal de modalidade de contravenção. Isso está errado, né? Aqui a conduta descrita não constitui contravenção penal, né? Na verdade, o artigo 54, ele trata a situação como forma qualificada do crime de poluição, né? Sujeita à pena de reclusão. Perfeito, descartamos a letra D. Letra E, dificultar ou impedir o uso privativo das praias desérticas é crime punível com detenção. Não, né, pessoal? A lei pune quem dificulta ou impede, né, o uso público das praias e não o uso privativo das praias. Perfeito, pessoal? Então, a pena aqui é de reclusão também, né, pessoal? Então, aí está errado, né? Letra E está errado. Então, nós fizemos para fixação, né? O artigo de 54 dispõe sobre crime de poluição. Os danos devem ser à saúde humana, né, pessoal? E o crime culposo também é punível. E a poluição hídrica com interrupção de abastecimento é uma forma qualificada. Então, o ponto esse é que dispõe que a Lei 9605 admite, né, a responsabilização simultânea da pessoa física e da pessoa jurídica, né, quando a infração ambiental for praticada em benefício do interesse da empresa. Perfeito? Então, quando começa um crime, né, pessoal, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica podem ser aí punidos, né? Perfeito? Maravilha. Então aí está. Parabéns aqui, marcou a letra C aqui e garantiu sucesso nessa questão. Seguimos. Vamos aqui então a uma questão envolvendo aqui o Estatuto da Pessoa Idosa. Em relação ao direito à saúde, de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, Lei 10.741, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra pessoas idosas serão objeto de, letra A, prisão em flagrante pela autoridade policial presente e pela corregedoria do Estado. Pessoal, o Estatuto da Pessoa Idosa não determina, né, prisão em flagrante automática, nem atuação da corregedoria, né, nos casos de suspeita ou confirmação de violência. A adoção de medidas policiais dependerá das circunstâncias concretas do caso, né? Aqui, então, letra B, notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária. Está certo, né? O artigo 19, parágrafo 1º da lei, né, estabelece que os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra a pessoa idosa serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados, né, à autoridade sanitária. Então, aqui está o nosso gabarito aqui, letra B letra B de Brasil, né, pessoal? Correto aqui. Vamos ver aqui das demais. Aqui diz notificação do prontuário médico da pessoa idosa para posterior acompanhamento do SUS. Aqui, pessoal, o registro no prontuário pode ocorrer como procedimento médico, né, mas não substitui a notificação compulsória exigida aí pelo Estatuto. Letra D, acolhimento da pessoa idosa em um lar residência, assegurando sua integridade física. Também está errado, né? O acolhimento institucional aí pode ser adotado sim, né, em situações específicas, mas não é providência obrigatória e prevista pela lei, né, para todos os casos de violência. Letra E, notificação a todos os familiares da pessoa idosa, assegurando a identificação de um tutor responsável. A legislação não determina, né, a notificação a todos os familiares, nem a identificação, né, obrigatória de um tutor responsável como medida principal. Então, está errado também. Gabarito é mesmo o que está na letra B aqui. Então, resumo para a fixação, né, pessoal, artigo 19 do Estatuto da Pessoa Idosa, né, dispõe, né, sobre a proteção contra a violência, né, a idosos. Também a notificação compulsória, né, pessoal, é obrigatória nos casos de suspeita ou confirmação aí pelos serviços de saúde, né, sejam públicos ou privados. Então, né, os serviços públicos e privados devem comunicar a ocorrência, né, e o Ministério Público e a Autoridade Policial aí também devem ser informados para aí as medidas cabíveis. Pessoal, a notificação compulsória deve ocorrer aí mesmo diante de mera suspeita, por isso é importante destacar, né, de violência contra a pessoa idosa, né, não sendo necessário aguardar a confirmação definitiva, né, dos fatos, perfeito? Então é importante a notificação compulsória aí, casos de suspeita de violência, deve ser feito, perfeito? Então está, parabéns. Quem marcou a letra B e garantiu sucesso. Podemos seguir. Vamos aqui então, uma questão envolvendo aqui a administração pública. Então aqui no âmbito da administração pública brasileira, os princípios constitucionais estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal de 88 orientam a conduta dos agentes públicos. Considerando os 5 princípios expressos, a cenário alternativa aqui identifica corretamente aqueles que exigem do administrador público o cumprimento rigoroso das normas legais vigentes. Então, pessoal, considerando os 5 princípios expressos, a cenário alternativa aqui identifica corretamente aquele que exige do administrador público o cumprimento rigoroso das normas legais vigentes.
Letra A, princípio da impessoalidade, que estabelece tratamento igualitário e isento de preferências pessoais ou políticas. Pessoal, o princípio da impessoalidade, né, exige que a atuação administrativa seja voltada ao interesse público, né, sem favorecimentos ou perseguições pessoais. Embora, né, pessoal, envolva tratamento isonômico, não é o princípio relacionado aqui ah, diretamente, né, ao rigoroso cumprimento da lei. Perfeito, pessoal? Então está errado aqui. Letra B, princípio da legalidade, que determina que toda atuação administrativa deve estar fundamentada em lei ou ato normativo. Pessoal, aqui é o que a banca deu como certo aqui, né? Gabarito aqui, letra B, de Brasil. O princípio da legalidade, né, determina que o administrador público somente pode agir quando houver a autorização legal, né? Enquanto o particular aí pode fazer tudo o que a lei não proíbe, a administração pública só pode fazer o que a lei permite, né, pessoal? Essa é uma das diferenças aí mais cobradas em concursos. Esse tema aqui, né, pessoal, dos 5 princípios, né, chamado aí LIMP, né, pessoal, é o que é mais cobrado aí nas provas de administração pública aí dos concursos. Então, esteja atento a isso. Bom, aqui diz, né, princípio da moralidade, que exige comportamento ético e honesto na gestão dos interesses públicos, princípio da publicidade, que garante transparência e amplo acesso às informações administrativas, e princípio da eficiência, que busca otimizar recursos públicos e maximizar resultados para a sociedade, não estão ligados aqui, né, pessoal? Diretamente aqui com o cumprimento rigoroso das normas legais vigentes, que é o que está na letra B. Então, embora aqui os conceitos, né, definidos aqui dentro de cada alternativa estão corretos, né, não estão relacionados aqui com o enunciado, perfeito? Então, descartamos aqui a letra A, C, D e E. Perfeito, pessoal? Recordem, né, pessoal, esses princípios aqui, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que é o chamado LIMP, né, pessoal? É o que é importante vocês guardarem, né, pessoal? Então, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade aqui, né, estão aí no recurso mnemônico chamado LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Que estão aí expressos no artigo 37 da Constituição Federal. Perfeito? Maravilha, pessoal. Então, aí está. Parabéns a quem marcou aí a letra B e garantiu sucesso aqui no gabarito. Seguimos. Vamos aqui, então, pessoal, uma questão sobre a Constituição, né? Segundo a Constituição Federal de 88, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E tem solução de conflitos. Aqui, né, pessoal, vão ser apresentados 4 itens aqui, né? 4 afirmativas. Depois, a alternativa aqui é que identifiquemos aqui quais delas estão corretas, né? Vamos aqui, item 1, solução de conflitos. Pessoal, está errado, né? Solução de conflitos aqui não aparece entre os objetivos fundamentais. Na verdade, eles são princípios das relações internacionais. Pessoal, já adiantando, né? A mesma coisa ocorre aqui com item 2 e 3, né? Então, item 1, 2 e 3 aqui são princípios que ocorrem, né, pessoal, nas relações internacionais. O nosso gabarito, pessoal, é o único aqui, né, que está certo, né? É construir uma sociedade livre, justa e solidária. É considerado, sim, objetivos fundamentais da República, né? E é o que está na letra A aqui. Gabarito, vamos anotar aqui, então. Gabarito, letra A. Já atencioso, exatamente isso, né, pessoal? Construir uma sociedade justa, construir uma sociedade livre, justa e solidária. É o nosso gabarito e é um objetivo fundamental da República. Muito importante aqui vocês estarem atentos a esses conceitos aqui da Constituição. Maravilha, pessoal? Então, nosso ponto aqui, né, pessoal, aqui é a Constituição, artigo 3º, então, dispõe sobre os objetivos fundamentais da República, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo fundamental. A prevalência dos direitos humanos, né? Relações internacionais, é a mesma coisa com repúdio ao terrorismo e ao racismo, né? Perfeito? A expressão solução pacífica de conflitos, né, pertencem ao artigo 4º das relações da Constituição, né, integrando os princípios das relações internacionais do Brasil. Também outros conceitos importantes aí, né, pessoal? Saber aí os princípios das relações internacionais, que é muito frequente cobrado em prova. Maravilha? Mas aí está, parabéns a quem marcou a letra A, que garantiu sucesso nessa questão. Vamos aqui, então, a uma questão que, novamente, aqui envolve o CTV. São consideradas vias urbanas, exceto. Então, aqui, né, vamos destacar a palavrinha-chave aqui, exceto. Então, aqui todas, né, são consideradas vias urbanas, exceto uma. Vamos aqui identificar qual são. Qual é? Aqui vamos à letra A, trânsito rápido. Pessoal, aqui, na verdade, é uma via urbana, né? Ela caracteriza-se, né, por fluxos contínuos, né, com pouca ou nenhuma interseção em nível, né, e sem acesso direto a lotes lindeiros. Está equivocada aqui a letra A, né, porque, de fato, pessoal, o trânsito rápido é uma via urbana. Arterial. Pessoal, também está errado, né? É uma via também, via urbana, né? Via arterial permite trânsito mais intenso, né? Conecta regiões importantes da cidade, possui maior capacidade de fluxo aí, né? Mas com acessos diretos e cruzamentos controlados, né? Está errado aqui, é uma via urbana, né? Estamos procurando o que não é via urbana. Letra C, estradas.
pessoal, aqui está o gabarito, né? Vamos aqui anotar que aqui está o gabarito, letra C. De fato, né, pessoal? A estrada não é via urbana, e sim uma via rural, né? De acordo com o artigo 60 do CTB. No artigo 60 aí do CTB tem aí a- as classificações, né, pessoal? Estradas geralmente, né, não são pavimentadas e são localizadas em áreas rurais, aí, né? Perfeito? Então aqui está o nosso gabarito, letra C de casa. Letra D, coletora, é uma via urbana também, né? Recebe o tráfego de vias locais, né? E conduz a fluxos mais intensos. Está equivocada a letra D. Letra E aqui, pessoal, local, né? Também é uma via urbana, né? Nela o objetivo aí seria a fluidez, né? Não seria a fluidez, né? Mas sim o acesso direto a residências aí, né? Com baixa velocidade aí permitido. Então está equivocada aqui a letra I também. Então aqui apenas para resumo, né, pessoal, no artigo 60 aí tem as definições, né? As vias urbanas, né, são trânsito rápido, arterial, coletora e local, né? E vias rurais aqui são rodovias e estradas. Maravilha, pessoal. Está aí um importante tema aí que você pode estudar com cuidado para não se equivocar no dia da prova. Maravilha, então, letra C de casa, gabarito. Vamos seguindo. Pessoal, aqui vamos para a nossa última questão desse simulado. Espero que todos tenham aproveitado. Agradeço a participação de todos. Agradeço a todos que deixaram um like no vídeo, que se inscreveram no canal. E especialmente as pessoas aí que deixaram comentários e interagiram conosco aqui em nosso trabalho. Maravilha? Então, aqui, lendo o enunciado, diz: com base no Decreto-Lei 2848 de 1940, que é o nosso Código Penal, não se enquadra como crime contra a administração pública, letra A. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Pessoal, aqui se enquadra, sim, né? Como crime contra a administração pública. A conduta aqui descrita, pessoal, corresponde ao peculato mediante erro de outro, né, pessoal? É aí previsto no artigo 303 do Código Penal, né? O funcionário público apropriar-se de dinheiro, né, utilidade recebida por erro de terceiros no exercício do cargo, né, pessoal? Como se trata de crime contra a administração pública, descartamos aqui a letra A. Letra B, modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Pessoal, aqui também, né, é o que está expresso no artigo 313b do Código Penal, né? Então, trata-se sim, né, de crime aí praticado contra a administração pública. Descartamos a letra B. Letra C, utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público. Pessoal, aqui está o nosso gabarito. Parabéns se você marcou a letra C aqui de campeão, né? Vamos aqui esclarecer, né, pessoal? A conduta aqui descrita, né, corresponde a crime de fraude em certame de interesse público, né? Embora, né, proteja a lisura de concursos públicos, exames e processos seletivos. Esse delito aí não está inserido no título 11, né, que dispõe sobre os crimes contra a administração aí no Código Penal. Perfeito, pessoal? Então, está fora aí dos crimes contra a administração pública. E é o nosso gabarito, como uma questão aqui que é que identificássemos, né, o qual não se enquadra como crime contra a administração pública, aqui está, letra C. Bom, letra D aqui é apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel público particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou lei. Aqui, né, pessoal, aqui é o crime de peculato, né, no artigo 312, né, o funcionário público apropria-se, né, ou desvia bem de que possui né, a posse em razão do cargo. Então, descartamos a letra D. Então, pessoal, aqui, né, o peculato, artigo 312, né, crime contra a administração pública, 313b, né, alteração indevida do sistema de informações, 311A, fraude em certame público, e 1692, né, apropriação, coisa vida por erro de outra, que são os artigos aí mencionados, né, pessoal, aí na questão, né, pessoal. O que não se trata de crime contra a administração pública, é o que está aqui, 311A, né, fraude em certame público. Perfeito, pessoal? Então, parabéns aí quem marcou a letra C aqui e garante o sucesso na questão. Perfeito, pessoal? Então, o crime de fraude em certame, né, pessoal, de interesse público, né? Fraude em certame de interesse público, protege não apenas concursos públicos, mas também exames, avaliações, processos seletivos e outros certames destinados ao ingresso ou habilitação em atividades públicas ou privadas. Maravilha, pessoal? Não é apenas aí a concursos públicos estritamente, perfeito? Mas amplia aqui o conceito de proteção. Maravilha? Então está. Parabéns a quem marcou a letra C e garantiu sucesso aqui na questão. Então, chegamos ao fim de mais um simulado. Agradeço a todos por terem me acompanhado até aqui. Desejo a todos vocês uma ótima jornada de estudos, com ótimos e excelentes materiais. Continue estudando com foco, com atenção. Guardem o que vocês aprenderam e sigam em frente.
Então, até mais e fiquem todos com Deus.